Hoje você não sente medo na hora que você fala em dirigir o seu carro. Por quê? Porque dirigir o carro já faz parte da sua estrutura psicológica. Ou seja, você já tem dentro da sua mente, do seu subconsciente, uma memória obtendo sucesso em dirigir carro. Quando se fala em gravar vídeos, como, por exemplo, muitas pessoas paralisam, primeiro, porque talvez ela teve alguma experiência lá no passado de dor, uma experiência negativa que hoje é como um filtro na mente dela. Ou seja, nossa, eu fiz aquilo e me ridicularizaram, me vaiaram na escolinha, enfim, durante toda a sua vida, mas principalmente de 0 a 8 anos de idade. Então, talvez tenha uma memória dentro da sua mente de exposição que causou dor. Ok. Agora, muitos de nós não temos essa memória. O que nós temos é o medo do novo. É o medo de algo desconhecido. Porém, como eu disse, esse medo só acontece porque você está imaginando, gravando um vídeo e talvez as pessoas dando risada de você, talvez as pessoas tirando um sarro de você, talvez até assim, quem vai querer isso que eu estou falando, achar que o que eu estou falando não vai ajudar ninguém. Então isso vai nos bloqueando de tomar essa decisão de gravar. Mas isso é tudo uma historinha, é tudo um mimimi que o próprio cérebro cria para nós não sairmos da zona de conforto. Nada mais do que isso. Eu gosto de Agora, falar, Wellington, que a nossa mente mente. Porque o nossa cérebro, mente, e isso eu aprendi muito exatamente. bem com a doutora Sarina e também naquelas conversas que a gente teve de intervalos, que o nosso cérebro está ali para nos proteger. Se a gente pensar no nosso Exatamente. cérebro reptiliano, o que ele quer? Ele está preparado para te manter sobrevivendo. E são tantas funções aqui dentro que você vem com uma novidade que eu não tenho costume, que eu não tenho prática, que eu não tenho quilometragem rodada disso, né? Que eu gosto de dizer, para a Maria é fácil. Tem gente que fala, para a Maria é fácil. Ela ficou 21 anos na TV, trabalhou na Rede Globo, ela sabe tudo que precisa saber. Sim, é fácil porque eu automatizei. Eu entronizei isso dentro de mim, fez parte de uma rotina, eu fiz várias vezes. E assim o Bri fala, às vezes o primeiro vídeo é super difícil. Mas é tanto medo do julgamento que você tem que às vezes você até grava. Tem gente que tá com o rolo de câmera assim, ó, Wellington, recheado de conteúdo, que pode ser uma frase. Gente, tem hora que eu digo uma frase. As pessoas brincam por aqui que a Maria é apertadora de botão de cérebro, que ela aperta um botão no cérebro e destrava as coisas. Mas é esse exercício de se compreender e de fazer uma construção no seu plano mental, isso eu aprendi com o Wellington, do que você quer e não do que você não quer. Porque o cérebro não distingue muito bem real e imaginário, não é isso, Wellington? Perfeito, é isso mesmo. Se você imaginar, igual, vou falar uma outra coisa que eu acho que é bem interessante aqui. Algumas pessoas vivem presas à memória, a querer descobrir memórias do passado para alavancar a vida delas. Ok, nós podemos fazer isso? Podemos. Se nós estamos tentando executar algo e de fato nós não estamos conseguindo, nós podemos fazer uma regressão e talvez descobrir alguma memória. Mas hoje a neurociência já nos prova que muitas das vezes também nós, mesmo fazendo regressão, nós criamos memórias. Nós não sabemos de fato se aquilo aconteceu ou deixou de acontecer. Então, às vezes, até no processo de regressão, são memórias falsas, são memórias criadas. Então, viver preso nessa ideia de que eu preciso descobrir qual foi a crença do passado, aonde que isso aconteceu, eu posso ir daqui para frente. Ou seja, se eu tenho uma nova experiência de vida positiva, daqui para frente o meu cérebro tem um novo filtro. O que vai determinar a memória base, se eu posso dizer assim, é a intensidade emocional. Se você teve um trauma no passado e hoje você tem uma experiência positiva com relação a isso, mais positiva do que aquela negativa que você teve, daqui para frente acabou, o passado ficou para trás. E agora os meus comportamentos serão direcionados a partir desta nova memória, seja ela também positiva ou negativa, né? Então, criar novas memórias, ter novas experiências, daqui para frente, você reprograma o seu cérebro, você coloca novas experiências lá dentro. E você faz isso de forma repetida, como a Maria falou. Eu posso garantir que a primeira vez que você foi para a câmera na Rede Globo, dava um frio na barriga, dava um medo, uma tremedeira ali, mas você encarou aquele desafio,
fez a primeira, a segunda foi mais fácil, a terceira mais fácil ainda, acabou. Então aquilo se tornou normal para o cérebro. Quando se tornar normal, aquilo já faz parte da sua estrutura. Você já se tornou essa nova pessoa, né? Então, sair dessa neurose do passado e olhar para a sua vida daqui para frente, né? Daqui para frente. Criar novas memórias, gravar hoje um vídeo, um filme, um stories e seguir a tua vida. Eu tenho uma técnica que eu gosto muito, só que essa técnica tem um palavrão. Eu não sei se você permite que eu fale aqui, mas eu acho que ajudaria muitas pessoas. Viu? Tá liberado, manda ver. Tá liberado? Então é o seguinte, se você grava um vídeo, gente, grava um vídeo e na hora de postar esse vídeo, se você pensar assim, o que vão pensar de mim? Você faz assim, ó. Isso aqui significa foda-se. Foda-se. Então, o que vão pensar de mim? Tá tudo certo, entendeu? E se ficar feio o vídeo? E poste. E siga, e faz a primeira vez, e faz a segunda. E quando alguém falar alguma coisa para você, você olha para ela e tá bom, essa crítica positiva, tá tudo certo, obrigado e é tudo certo. Entendeu? É uma técnica que ajuda muito, muito, muito. Técnica maravilhosa. E a verdade que eu costumo muito dizer para os meus clientes que ficam reticentes, assim, principalmente os médicos, né, Wellington? Que eles ficam numa responsabilidade de serem perfeitos, porque são doutores. E se eu falar coisa errada, e se alguém me criticar, vão dizer que eu sou blogueiro. Aí vem aquele monte de trem, né? Vão me julgar, eu tô parecendo um robô, não tá legal. E eu falo sempre assim, para de encher seu rolo de câmera, faz um e posta. E sai de perto do celular. Além do foda-se, larga esse telefone por um tempo. No final do dia, você vai lá ver a repercussão. Até hoje, eu não tive um cliente que veio falar assim para mim, poxa vida, Maria, você pediu para eu postar um vídeo e foi só crítica. Ninguém gostou, ninguém curtiu, ninguém compartilhou. É justamente o contrário. São comentários do tipo, nossa, doutor, eu não sabia que isso era tão simples. Nossa, doutor, que legal, isso transformou minha vida. Nossa, eu vou colocar isso em prática. Cliquezinho no aviãozinho, vou aproveitar e pedir aí, se você está gostando disso aqui, tem algum amigo que está travado na mentalidade, tem crenças que deixam ele aí parado, deixando dinheiro na mesa, impedido de crescer, de fortalecer sua marca de forma profissional por aqui. Clica nesse avião e compartilha isso com o mundo. E senta o dedinho no coraçãozinho aí para o Instagram entender que a gente é relevante, porque o Wellington não é todo dia que ele tá por aqui. E tudo que ele fala é muito transformador. São técnicas que fazem anos que ele está nessa experiência. Aprendeu com os grandes e superou muitos grandes, inclusive, que foram professores dele. E ele está aí hoje nessa trajetória de super sucesso. Então, outra coisa que você vai fazer é descobrir algo que realmente te preencha internamente. Porque a gente tem um bichinho do perfeccionismo, Wellington, que costuma ficar falando assim, nossa, mas não tá bom o suficiente. A gente nunca acha que tá bom o suficiente. A crítica que a gente tem em cima da gente mesmo, e aí eu vou te pedir para imaginar sua mãozinha aí, ó. Um dedinho que alguém aponta para você, sobra 4 na direção dele mesmo. E na maioria das vezes, pela minha experiência, quem critica não faz, porque tá perdendo tanto tempo te criticando, apontando o dedo onde é que você errou, porque não tem tempo de dedicar a cuidar da própria vida, a fazer o que precisa ser feito. E uma coisa é certa, feedback positivo, a gente escuta, observa, porque se a gente está começando, a gente vai trabalhar com ajustes. O Wellington disse, a Maria, quando começou na Globo, sentia frio na barriga. Eu vou te contar um outro pedaço, Wellington. Eu continuei todos os 21 anos sentindo esse frio na barriga. Só que o que eu fazia? Porque, na verdade, eu tinha muito tesão por fazer isso. E é muita responsabilidade. Você entrar em tantas casas, levando uma notícia, uma informação, é responsabilidade. E eu sou uma pessoa muito ligada nisso, assim. Responsável pelo que eu digo, porque está influenciando pessoas. Nós que somos líderes, inspiramos as pessoas pelos nossos exemplos. Agora, esse medinho, para mim, sempre foi visto como combustível. Porque tem uma história de um hormônio que é liberado quando você está com esse medo, que você pode trabalhá-lo de forma positiva. Positivar essa situação que te constrange e fazer com que isso gere energia para você se sentir ainda mais conectado com quem você está conversando. Não tem isso, Wellington? Perfeito, é isso mesmo. Todas as emoções, igual pessoas falam assim, emoções negativas e emoções positivas. Isso é só uma definição que nós demos. Emoção é emoção.
emoção foi feita para te levar à ação. Então, essa definição de que positiva e negativa fomos nós que colocamos, né? Agora, você pode usar o medo para alavancar, como você pode usar o medo para paralisar. A decisão é sua. Se você usa o medo para se desafiar, para levar ele além, você agir junto com o medo, ou seja, eu estou com medo, mas eu vou fazer assim mesmo. E você dá essa ação, porque a diferença entre o medo e a coragem é a ação, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu trabalhei com grandes mestres aí, pessoas. Eu tive a oportunidade de estar ao lado dessas pessoas durante a minha vida. Todas elas, na hora de fazer um negócio, na hora de arriscar, vinha esse tal medo. Só que elas não paralisavam com isso. Elas iam apesar do medo. Elas levavam com aquela emoção, levavam-os à ação, né? Então, é muito importante entender isso, que essa emoção, seja ela qual for, ela foi feita só para te colocar em movimento. Só que a maioria de nós estamos nos paralisando quando vamos para um novo desafio, quando vamos para as câmeras, porque assim, o medo de falar em público é maior do que a própria morte. As pessoas têm mais medo de falar em público do que da morte, né? E eu era uma pessoa altamente tímida. Gente, eu era tímido. Hoje eu falo para quantas pessoas se quiser colocar na minha frente. Por quê? Porque eu dei a primeira palestra, eu fiz a primeira, eu fiz a segunda, eu fiz a terceira, eu já fiz para 100, para 200 pessoas, eu já fiz para 3 pessoas. Ou seja, eu já fiz várias e várias palestras. Hoje, para mim, é comum subir num palco e falar para quantas pessoas forem preciso, né? Então, é muito fácil para você também se desafiar. Maria tem todo o caminho para te ajudar a destravar. Porque existem também essas técnicas, né, Maria? Que nos ajuda a alavancar esse processo. Então, Maria está aí mais que qualquer um de nós preparadas para ajudar você a alavancar aí na sua carreira. Como você disse, os médicos. Os médicos vivem muito nesse paradigma, muito medo do que os outros vão falar, medo de CRM, medo e não posso fazer nada, tem que ser tudo politicamente correto, tem que ser direitinho. E se você for parar para pensar, muitos dos conceitos que médicos têm, muitos medos que os médicos têm, não existem de fato numa Constituição, não existe de fato num CRM da vida para cobrar. É mais algo imaginário. É um medo que, de fato, não existe algo que possa te prejudicar. Pelo menos eu creio que seja dessa maneira. Exatamente. Agora, tem uma coisa que você sabe fazer muito bem e que pode fazer a diferença, porque eu sinto que as pessoas, às vezes, têm medo por falta de um planejamento adequado, por não ter estabelecido as próprias metas. E ou se não, porque também tem gente que faz isso, que estabelece metas inalcançáveis. Aí vive na sensação de frustração, fala, não, já que eu tenho que aparecer, eu vou ter que ter vídeo todo dia. A Maria tá aparecendo todo dia nos stories, eu tenho que fazer igual. Aí escolhe aquele padrão de uma pessoa que já tá fazendo há vários tempo, assim, já tem uma corrida à frente, quilometragem mais rodada e fica se comparando. E se comparando no sentido de ser depreciativo com ele mesmo. Falar, jamais que eu vou conseguir isso. Aí abre um planejamento. Eu tenho trauma de planejamento, viu, Hélio? Aí abre aquele planejamento. Eu lembro que quando se reunia em grupos, então, na época da TV, que tinha que trabalhar por editoria, eu falava, lá vem um tanto de papel que ninguém vai conseguir fazer nada. Porque a gente tem uma mania de ficar estabelecendo tarefa demais pra gente mesmo. Por que eu não começo de um menor para depois que eu tiver evoluído nesse menor, eu consiga criar uma meta maior? Tem uma história que é possível fazer isso de forma racional, porque a gente não precisa ser carrasco de nós mesmos, porque somos muito, né, Hélio? De ficar nos comparando, de achar que nunca é suficiente, de que eu fiz pouco, de que não ficou tão bom, então eu vou desistir desse negócio logo, que isso não é para mim. Como é que a gente consegue, de forma objetiva, estabelecer metas alcançáveis e que a gente possa, nesse processo, celebrar, né, Hélio? Eu recomendo sempre para os meus clientes, fez um vídeo, postou, celebre, se aplauda, comemore as pequenas vitórias, porque isso é um alimento que te faz ter a persistência e a constância que é tão necessária para ter sucesso em qualquer área.
Sem sombra de dúvidas, né? É isso mesmo que você falou tudo aí. Tem uma técnica que para mim é a melhor que qualquer um de nós podemos usar. Ela chama Kaizen, melhora contínua. Deixa eu explicar como que é esse Kaizen. Uma vez eu entrei na academia e eu media meus resultados. E eu queria também ir no processo evolutivo, processo crescente. Eu fiz uma planilha. Aí eu coloquei lá supino. O primeiro dia que eu fui para academia, eu fazia supino com 10 quilos de cada lado. E aí, próxima semana, eu vou fazer com 11 de cada lado. Aí, na próxima semana, com 12 de cada lado. E foi indo. O meu corpo foi se adaptando gradativamente a cada peso daquele. Quando chegou um período de tempo na minha vida, eu cheguei a levantar 40 quilos de cada lado. E nesse processo de 1 quilo, de 2 quilos, de 3 quilos... Agora, imagine eu querer sair de 10 para 20. Querer sair de 10 para 30 quilos. É um impacto muito forte ali para o meu músculo. Como eu olhando para a gravação de vídeos, faço uma planilha. Hoje eu vou gravar um vídeo de 1 minuto. Amanhã eu vou gravar um de 1 minuto e 10. E depois de 1 minuto e 15. Depois de 1 minuto, e por aí vai. E você vai nesse processo crescente, né? Essa técnica é muito, muito, muito legal. Porque às vezes eu quero transformar minha vida, eu quero fazer tudo da noite para o dia, como você disse. Eu vejo uma pessoa na internet fazendo tantos vídeos, eu vejo a Maria publicando vídeo aqui, agora, daqui 1 hora, publica outro. Então, eu quero fazer essa mesma coisa, só que vá um passo de cada vez. Vai no modelo Kaizen, né? Outra coisa muito importante também, Maria, que você falou sobre comparação. Isso é muito, muito, mas muito importante. Eu me deparei uma situação um tempo atrás de uma pessoa que ela desenvolveu uma separação. Ela passou por uma separação porque ela via um casal muito bonito na internet, muito no Instagram, publicando com os filhos, aquele casal, a coisa mais linda do mundo, e ela profetizava, é isso que eu quero para minha vida, é assim que eu quero para minha vida, é um relacionamento desse. E o ano passado ela se separou. Quando foi agora esse ano, essa pessoa da internet, ela soltou um vídeo falando que o ano passado eles estavam se separando. Então, ou seja, você estava pedindo algo que você nem sabia o que era. E isso é muito poderoso. Talvez está acontecendo coisa na vida de vocês por olhar para as pessoas da internet, desejar aquilo e você não sabe de fato o que aquelas pessoas estão vivendo por trás. Então, olhe para a sua vida. Se compare com você há 5 anos atrás, quem você é hoje e o que você quer ser daqui a 5 anos. Então, olhe sempre, se compare sempre com você. Vê se você está nesse processo evolutivo. Se não, você muda. Agora, falando sobre a parte do planejamento, como você disse, nós, seres humanos, o que nós mais buscamos na vida é ter controle. É ter controle. De todas as formas. Controle no relacionamento, controle nas finanças, controle em tudo. Então, quando nós temos a sensação de controle, nós relaxamos. Então, quando se fala em planejamento, faz um planejamento, é como se você tivesse o controle daquilo. Agora tem a sensação de controle. Agora, como você diz, metas. Metas, o que são metas? Na verdade, o que são metas? Metas são sonhos com data para acontecer. Se você não colocou a data para aquilo acontecer, ainda não é uma meta. Ainda continua sendo um sonho. E você pode passar a vida inteira com esse sonho e não torná-lo realidade. Então, se você quer, de fato, tornar realidade os seus sonhos, você precisa colocar uma data para isso acontecer. Esse sonho, como você disse, Maria, um sonho tem que ser atingível, porém desafiador. Então, eu sempre trago um exemplo. A pessoa fala assim para mim, Wellington, eu quero ter R$1 milhão. Ok, você quer ter para quando? Para amanhã. É desafiador? Muito desafiador. Agora, é atingível? Na probabilidade, não. Entendeu? Na probabilidade, não. Então, ela tem que ter um equilíbrio. Ela tem que ser atingível e também desafiador. Só que tem que ter o equilíbrio das duas partes. Se não houver desafio, a pessoa fala assim, não, eu quero emagrecer 5 quilos até o final do ano de 2021. É atingível, mas não é desafiador, não tem estímulo para eu ir em busca dessa meta.
Então, a meta tem que ser atingível e tem que ser desafiador, né? Tem que ter esse equilíbrio. Se eu colocar muito desafio, eu vou me sabotar, eu vou me paralisar, porque vai ser aquele monstro na minha frente, eu vou me sentir menor do que aquilo. Agora, também, se não há desafio, eu não tenho estímulo a continuar. E o processo cerebral, Wellington, dessa história de, claro, eu vou estabelecer uma meta, tá todo mundo fazendo e eu tenho que ter constância, tá, mas eu vou estabelecer uma meta para mim de que eu vou fazer um por mês a princípio. Vou fazer um vídeo por mês, de 1 minuto ou um pouco mais e postar no meu IGTV. Vou começar pelos stories, onde eu fico mais à vontade. É como se fosse a cozinha da minha casa. Depois eu organizo para eu ter um conteúdo com mais substância. E aí me disponibilizo a vir aqui numa live, conversar com as pessoas de forma natural para criar um condicionamento. É igual à academia, o exemplo é perfeito. Eu falo que o vídeo é exatamente a mesma coisa. Você, no início, lembra da bicicleta, quando você aprendeu a pedalar, que tinha 2 rodinhas? Vai lá, busca um método, uma referência de alguém que faz, que você admira. Faça um processo de modelagem até você descobrir qual que é o seu jeito de fazer. O que não dá é para não fazer nada e ficar reclamando, frustrado e alimentando aquela sensação de negatividade que te faz enxergar só o pior cenário possível. Isso é muito importante. Eu falo que num processo de preparação, além de fazer uma roteirização, como você disse, eu fiz um planejamento, eu vou começar com tantos quilos e o meu objetivo é chegar a tantos. Então, faça um planejamento e se surpreenda com a capacidade que você vai ter de fazer muito mais do que você programou, pensando que não pode ser uma meta gigantesca que você não vai alcançar, mas que tem que ser autorrealizável. E nesse processo, celebre, né, Wellington? Porque tem hora que a pessoa não consegue nem celebrar o que alcançou e já criou uma nova meta. Porque tem um parâmetro tão inatingível. Segue pessoas e fica... Igual você falou, não, eu quero 1 milhão. Tá, eu também quero 1 milhão. Mas em quanto tempo que eu quero isso e como é que eu vou construir? Eu quero ser a referência. O número 1 no meu mercado, que essa é a minha promessa. Eu faço você destravar e gravar vídeos e se tornar o número 1 do seu mercado. Por que você vai ser o número 1? É no seu mercado. Porque tem pessoas que só se conectam com você. E quem tem conhecimento e não compartilha pode sofrer de obesidade mental. Chega um ponto que você acha sempre assim, ai, mas eu não sou bom o suficiente, eu vou ter que fazer mais um curso. Agora eu vou ter que ler mais um livro. Porque você nunca tem a sensação de viver aquela coisa que foi a sua primeira pequena vitória. A celebração causa um bem maravilhoso para o nosso cérebro, não causa, Wellington? Sem sombra de dúvidas. E a celebração é o principal mecanismo para você eliminar crenças de não merecimento. E crenças de não merecimento é o que faz você construir e destruir coisas na vida. Se você não se sente merecedor, merecedora de ter abundância, de ter prosperidade ou qualquer coisa que seja, quando você atingir aquilo, você se sabota e destrói. E isso por falta de celebração. Ou seja, celebrar as pequenas conquistas. Celebrar como? Que seja tomando um vinho, que seja caminhando na praia, que seja o que você achar que deve ser feito. Mas você tem que celebrar aquelas conquistas. Cada celebração a mais, você vai eliminando essa autossabotagem, você vai acabando com as crenças de não merecimento e você vai alcançar mais e mais coisas na sua vida, né? E como você disse sobre método, gente, esses dias eu fiz um curso aqui na Bahia, estou aqui na Bahia agora, de finanças, e teve uma pessoa aqui que eu estava conversando com essa pessoa para ela ir para o curso. Ah, mas eu não tenho condições de ir agora, eu estou sem dinheiro. Eu falei, é justamente por isso que você precisa ir. Porque se você não aprender um caminho novo, gente, você vai continuar fazendo a mesma coisa sempre. Não tem jeito. Para você mudar a sua vida, o primeiro passo é obter conhecimento que você ainda não conhece. Se você sempre fez o mesmo caminho a vida toda e não sabe que existe uma outra estrada que te leva ao mesmo horizonte ou a um horizonte melhor de forma ainda mais rápida, você vai continuar fazendo o mesmo caminho, tendo os mesmos resultados. Então, você está ao lado de mentores que já trilharam aquele caminho que você quer trilhar, é anos-luz na frente. Eu sempre digo, se eu tivesse tido um mentor que tivesse comigo lado a lado, que me ensinasse dessa maneira, eu estaria muito mais longe. Durante a minha vida, eu tive que
E eu, autodidata, eu tive que ir pagando preço, estudando e praticando, estudando e praticando, estudando e praticando, né, para chegar onde eu cheguei. E essa caminhada é uma caminhada de passos que precisam, às vezes, ser um pouco mais lentos, às vezes vai precisar esticar a perna um pouquinho e pegar um desafio, porque quando a coisa também é muito fácil e não te desafia, você se sente desmotivado da mesma forma. Eu digo sempre que você precisa ter objetivos claros e sustentáveis. Então, gente que está aqui porque virou modinha aparecer no Instagram, então eu vou seguir a modinha, mas não tem um propósito, isso tem muito a ver com o que a gente aprende lá no Voo de Águia. Qual que é o seu propósito? Onde é que você encontra sentido e significado na sua ação? Porque se a ação não está imbuída de uma questão de valores, de princípios e de crenças que te fortaleçam, você não consegue ser persistente no rumo desse objetivo que você traça. É bem verdade isso, né, Wellington? Perfeito. Se você não tiver um porquê, sempre, inclusive tem um livro fantástico que chama do Viktor Franklin, esqueci o nome agora, vou ver se vou lembrar e vou falar. Ele fala, quando você tem um porquê, você pode superar quase qualquer como. Então, se você não tem um motivo para acordar cedo, se você não tem um motivo para sua vida valer a pena, você se apega a coisinhas do dia a dia. É uma coisinha que o marido fez, que a esposa fez, que vai te incomodando e você vai deixando de realizar coisas na sua vida porque não tem um objetivo. Então, quando você tem um objetivo claro de onde você quer chegar, do valor que você vai ajudar as pessoas, transformar as pessoas com aquilo ali, quando você tem uma estratégia para chegar até lá e quando você age, você mostra para as pessoas que você existe, você age, coloca em ação todas aquele planejamento que você fez. Quando você faz tudo isso, a sua vida ela é uma vida de realização, todos os dias são iguais, não tem mais esse negócio de sexta-feira. É uma vida com prazer, uma vida literalmente satisfatória. Olha a Tati aqui, ó. A Tati, minha esposa, diz que o livro é Em Busca de Sentido. Em Busca de Sentido, maravilhoso. E outra coisa que, falando de livro, tem um livro que mexeu muito comigo que chama O Essencialismo. Eu não sei se você já leu esse, porque você é dos meus, né? Consumidor Esse de eu não livros tenho. voraz. Falaram muito. São dois maravilhosos, o essencialismo e o outro a única coisa. Porque às vezes a gente quer tanta coisa, mas não tem uma única coisa para você ter um foco para alcançar esse resultado extraordinário. Então, a hora que você decidir qual que é esse seu porquê forte e entender, e isso é tão fácil de descobrir, gente, quando você começa a exercitar, eu fiz um vídeo sobre isso essa semana, a sua escuta ativa, as pessoas que estão próximas a você, os seus clientes têm na ponta da língua o que é que você tem de diferente. O que é que só você faz. Mas sabe o que acontece? Na maioria das vezes, esse dom, esse talento, motivo pelo qual você é diferente da maioria e não entra nessa história de efeito manada e consegue construir o seu caminho, é porque a gente ignora o óbvio. A gente ignora o que é óbvio. E a sensação de que, assim, eu não vou falar isso, não, porque isso é tão óbvio, é óbvio para você. Aí tem gente que tem vontade, Wellington, de ser mentores, assim como eu sou, assim como você é, e fica pensando que precisa de mais, de mais, de mais, de mais, porque ainda não tem o suficiente. Para você virar um mentor na sua área, você precisa estar um único passo à frente do seu cliente. Então, para de ficar criando coisas que só te boicotam, que só te sabotam, que só fazem você ficar nesse ostracismo aí. Elege uma única coisa. Como eu digo assim, ai Maria, meu primeiro vídeo eu vou falar de quê? Fale de você. Faça um vídeo de perfil como se alguém estivesse te entrevistando, entendendo qual que é a sua história. Deixe claro para o público, para a sua audiência, para as pessoas que estão conectadas com você, o que você ama fazer, que te deixa com brilho nos olhos e que você recebe elogios por isso. Passe a se observar. Por isso que eu falo, Elton, que o primeiro passo para você ter segurança, se tornar um expert e ficar bem aqui, falar de forma natural na frente da câmera, é autoconhecimento. Quando a gente não se conhece, a gente se boicota por ouvir crítica, por ficar com medo de julgamento e um olho no futuro, que isso é terrível. Ou meu olho está no futuro, de que eu não vou conseguir, de que eu não sou capaz,
Ou meu olho está no passado, porque eu fiz uma vez, não deu certo, não funcionou. Eu postei um vídeo, ninguém curtiu, ninguém compartilhou, ninguém comentou. Mas esquece de entender que está tudo aqui, ó. Você só precisa deixar transbordar o que você já construiu até aqui. Você tem algo maravilhoso que talvez você não saiba qual que é. Tem técnica, Wellington, para a gente fazer esse caminho de autoconhecimento. Eu recomendo meditação. Mindfulness mudou minha vida profundamente quando eu consigo exercer a atenção plena e um olhar de observador e de principiante sobre mim mesma. Eu estou partindo por entregar o meu conteúdo agora de forma ao vivo, assim, online, sem estar no presencial, que vai ter uma série de desafios. Mas eu tenho certeza que as pessoas que se decidirem, deram um sim para elas mesmas, porque o sim não é para mim. Porque todo o seu resultado passa pelo quanto você está comprometido. E o comprometimento, voltando ao caso que você disse, quando envolve o investimento financeiro, ele traz mais resultado. Você que entende muito de finanças. Muito bem. Sem sombra de dúvidas, né? Isso que você fala é a base para tudo, né? Nós decidimos o nosso propósito. Rapidinho, pegando essa parte de propósito, como você disse, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas também vivendo essa neurose. Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Como se... Parece que deu uma travada aqui. Vou tentar tirar e convidá-lo de novo, tá, gente? Tá bem instável essa internet. Parece que ele caiu mesmo. Vamos esperar o Wellington voltar para a gente dividir a tela com ele de novo. Mas dando sequência nesse pensamento, você precisa propósito. É aquela história que dizem por aí que é algo que você faz com o pé nas costas. É uma terminologia meio ruim de se dizer, mas é algo que é tão natural para você, que faz tão parte da sua rotina e que às vezes você não está percebendo. Então é algo que você faz com facilidade, de forma natural e que você consegue ter resultados nisso. Você consegue ser o exemplo do que você está sugerindo que as pessoas façam. Porque na maioria das vezes não se sustenta algo. As coisas não se sustentam quando você não tem coerência naquilo que você está dizendo. Às vezes a gente fica tão buscando fora, por isso eu toquei na questão do autoconhecimento com o Wellington. Às vezes você está tão buscando fora, em referências externas, e não se conhece. E não parte para dentro de si mesmo, para se auto-observar. E para ser bem amoroso e generoso com você mesmo. Porque a atitude que vai te levar a ter esses resultados extraordinários é ir numa caminhada que te leva numa construção positiva. Então, o propósito tem que estar muito relacionado a algo que te dá prazer. Que você tenha vontade de dar sequência nisso que você está fazendo. É muito importante essa autorresponsabilidade. Você tem que ser responsável pelas escolhas que você faz, pelos caminhos que você trilha. Quando você decidir estabelecer o seu plano de metas, é essa a temática da live hoje. Infelizmente, a internet do Wellington parece que deu um problema. Estou esperando para ver se ele volta. Vou até reativar os comentários aqui. Fiquem à vontade para fazerem as perguntas que quiserem. Oi, Débora, seja bem-vinda. Eu, Vânia, Yara. Estou muito feliz com cada um de vocês por aqui. O primordial na construção de um processo de você se tornar uma referência digital, de você realmente se sentir à vontade nos seus vídeos e de colher resultado com as suas produções, passa primeiro pelo autoconhecimento. Quando você se conhece, você consegue se liberar daquela história do perfeccionismo, de achar que não está bom o suficiente, de achar que precisa de mais algo para aí sim dar um start, para aí sim dar esse play na câmera e gravar esse vídeo. É óbvio que quem já trilhou essa caminhada, que é o meu caso, que já faz isso há muito tempo, serve de exemplo. Por quê? Porque tem experiência, tem quilometragem rodada. Eu já tive contato com mais de 36 mil pessoas que não ficavam à vontade na frente da câmera. Por diversos motivos. Porque se consideram tímidas, porque ficam com medo do julgamento, porque têm vergonha, porque não sabem exatamente o que dizer. Por isso que é muito importante uma estratégia e uma técnica acertada.
Quando você faz a escolha por um mentor, é muito importante você conhecer a história desse mentor para entender onde há pontos de conexão entre algo que o seu mentor sabe e que você não tem capacidade de fazer sozinho. Então, quando eu busco na referência do Wellington, que me ajudou muito nesse processo de construção, de eliminar as crenças e de fazer planejamentos que são realizáveis, é porque eu enxergo que ele é alguém que construiu metas, que planejou, que se organizou e que tem muito sucesso nas metas que traçou. Ele é alguém que consegue servir para mim de exemplo de ter conquistado e de ter feito algo que eu sozinha talvez até conseguiria, mas com menos velocidade e talvez não com os resultados extraordinários que eu quero para hoje. Talvez eu levasse mais tempo se eu decidisse fazer isso sozinha, até alcançaria, mas eu ia levar mais tempo, ia precisar de mais dedicação, talvez buscar mais leituras, outro tipo de formação para eu trazer para mim. Então, por isso que faz a diferença esse processo de você se conhecer e entender o que você precisa para se fortalecer enquanto pessoa e se sentir firme e não titubear quando as críticas vierem. Porque tem gente que está lá nessa posição só de apontar o dedo, só de criticar mesmo. É natural dessas pessoas fazerem isso. Vamos dar sequência? Vamos lá. Maria, tá tão quente aqui na Bahia, tão quente que até o aparelho esquentou. Você tem ideia, por isso que caiu. Muito bem. Como nós estávamos falando naquela hora, né? O propósito. As pessoas ficam querendo descobrir o propósito. Qual é a minha missão de vida? Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E fica nessa neurose também, achando que vai vir uma voz do além e vai falar assim, ó, o seu propósito é esse. Né? Isso não vai acontecer. O seu propósito é você que define. Agora, quando você tem que fazer o que você ama, o que você gosta, aquilo que você ficaria noites adentro fazendo, você faria até de graça, aquilo que te dá muito prazer, que para você não é necessariamente um trabalho. Quando você faz isso, assuma isso. Pegue isso como a sua missão de vida, como o seu propósito. Fala, a partir de hoje a minha missão é essa e eu vou seguir. Lá na frente, se eu quiser mudar, tá tudo bem, tá tudo certo. Não tem esse negócio engessado, né? Engessado, que não, eu tenho que escolher uma missão agora e vou morrer com ela. Não, vida que segue, para que tá. E quando você fala em autoconhecimento, o autoconhecimento é algo libertador. Libertador. Se conhecer é o melhor caminho de todos. Né? E quando se fala em consciência, tem dois caminhos para termos consciência. Um caminho é o caminho que eu chamo de consciência do que eu ainda não sei. Ou seja, quando você lê um livro, você faz um curso, quando você faz uma mentoria, você vai descobrir coisas que você ainda não conhece. E aí você expande a sua consciência. Você fala assim, igual no meu treinamento, tem uma parte que eu falo assim, você abraça a sua esposa no relacionamento, você abraça a sua esposa, aí as pessoas falam assim, na verdade elas nem tinham consciência de que precisava abraçar a esposa para ter um relacionamento próspero. Então, quando ela aprende isso no treinamento, o que ela fala? Ela fala assim, ó, legal, eu não sabia disso, agora eu sei. Então, ela expandiu a consciência. E o outro lado da consciência é aquilo que eu faço de negativo. O que é isso? Eu me dou conta de que eu estou gritando com meu filho. Olha só, eu gritava e eu nem sabia que eu gritava. Para mim, isso era normal, era comum seguir essa vida. E como que eu vou descobrindo isso? Se auto-observando. Então, eu todas as noites, o que eu faço? Eu faço uma viagem mental como se eu saísse do meu corpo e olhasse para mim de cima e fico falando comigo mesmo. Olha lá o que eu fiz hoje. Nossa, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Essa auto-observação faz com que eu vá descobrindo coisas que estão inconsciente, que eu até então não sabia. Além disso, pessoas ao seu redor, quando elas falarem algo, quando elas falarem algo para você, não quer dizer que eu vá aceitar tudo que as pessoas estão falando de mim. Mas eu vou ter a oportunidade de questionar, pelo menos. Será que faz sentido? Será
que eu estou sendo mesmo essa pessoa que essa outra pessoa está falando? Com esse questionamento, mas eu volto a dizer, se você quer tomar a sua vida, se você quer subir de nível, se você quer ter muito mais resultados em sua vida, vá ficar ao lado de mentores. Maria, no seu caso, quantos e quantos livros você já leu para chegar onde você chegou? Para fazer essa é uma conta difícil, viu, Wellington, de fazer quantos livros? São muitos. Né? Uma resposta difícil, né? Falar quantos livros você já leu, né? Quantas experiências você já teve. Então, eu vou ser bem sincero para você. Eu escolheria ficar ao seu lado, na sua mentoria, no seu treinamento, do que uma pilha de livros no meu. Você vai me ensinar muito mais do que eu aprender por conta própria, né? Eu falo, quando você está ao lado de mestres, é anos e anos luzes. Você alcança o seu sucesso de forma muito, mas muito mais rápida. Que querer fazer é muito interessante. Gente, esse livro vale a pena, tá? Porque as pessoas, Maria, muitos de nós estamos viciados em trabalhar. Nos ensinaram na infância que precisávamos trabalhar. E isso não necessariamente é verdade. Porque eu vejo pessoas trabalhando e não tendo resultados na vida. Então, não é a quantidade de horas de trabalho. É uma forma de alavancagem. Nós estamos viciados em multitarefas. Queremos fazer muitas coisas para... Só que mude essa crença agora, gente. Vocês que estão... Mude essa crença. Você precisa de uma única coisa. Resultado. Não importa se você faz uma única coisa no seu dia, mas traz um resultado, aquele resultado que você tanto quer, tanto deseja, que te leva para o seu sonho. É isso que importa. É isso que importa. Não é trabalhar demais, não. É focar em uma única coisa que vai te trazer o maior resultado que você deseja. Clareza e intenção na ação, né, Wellington? Porque aí as pessoas, por isso que eu te pedi tanto para falar sobre essa coisa das metas, porque as pessoas ficam nessa história de se comparar, é o mais comum aqui no digital. Eu fico comparando a minha vida, só que olha que triste o que você faz com você mesmo. Você compara a sua vida, que é o seu bastidor, com o palco dos outros, gente. Porque aqui em rede social só tem palco. Eu vim para cá para live, eu fiz questão de escolher uma roupa legal, eu me maquiei, além disso estou usando um filtro. Eu tenho um cuidado e tem mais, eu escolho o que eu quero mostrar. Eu ainda sou uma pessoa defensora de que é muito importante se mostrar a imperfeição, mostrar a vulnerabilidade. Como a Brené Brown fala, para você estar na arena tem que ter o rosto sujo de terra. Então não tem que ser perfeito. Primeiro que nenhum de nós, nenhum ser humano é perfeito. Então, se você vem para cá nesse perfil muito perfeito, você não vai se conectar com as pessoas, é justamente a sua imperfeição, a sua vulnerabilidade que faz as pessoas entenderem, poxa, a Maria tem dificuldade de fazer atividade física, mas ela faz mesmo assim. Que exemplo legal. Poxa, a Maria grava vídeo todo dia, mas tem dia que ela não dá conta e ela vai lá e fala, poxa, desculpa, hoje não deu. Então, assuma a sua responsabilidade por fazer o que você dá conta. E esquece o outro. Ah, não, você tem um outro que você deve observar e estar atento a ele. O outro que é o seu cliente, o outro que gosta de você, o outro que quer o seu sucesso, o outro que te serve de direcionamento e de inspiração. Porque tem muitas pessoas que nos inspiram e não, quando o Wellington fala de que é muito importante você ter método e você ter mentor, não quer dizer que você tem que estar no meu programa de mentoria para absorver o que eu digo, o que eu faço, o que eu ensino. Meu Instagram tá assim, ó, recheado de conteúdo. Se você maratonar o que tá lá, você dá conta de fazer sozinho depois. Qual que é a diferença do mentor? Ele vai te dar velocidade. Por isso que dizem que é tão importante, tão relevante você observar quem são as 5 pessoas que estão ao seu lado. Oi, Fernanda, linda. Seja bem-vinda.
Porque às vezes a gente coloca do nosso lado pessoas que não nos desafiam. Tem a história de quem são as 5 pessoas que estão sentadas na sua mesa. Você é melhor do que todos eles, então, se você não tem nada que aprender, então troca de mesa. É mais ou menos assim. Quando a gente caminha na direção do nosso sucesso, algumas coisas acontecem. E eu tô falando do que eu vivo, dividindo um pouco do que eu vivo com vocês. Eu também recebo crítica. Tem gente que vem no inbox falar para mim assim: poxa vida, Maria, tal coisa, xixi. Gente, deleta, bane essa conta, exclui, bloqueia. Se não tá te fazendo bem, se afaste. Essa caminhada construtiva se faz de pessoas que te inspiram, que te estimulam, que te alimentam. Ninguém é obrigado. E no início a gente fica achando